Olá pessoal, dando continuidade na aula de qualidade de software, na aula 13, como a gente tinha explicado na aula passada, a gente vai entrar na parte de processos com relação à parte de métricas de medição de software, tá? Da parte do processo, no qual nós vamos estudar nessa aula os princípios com relação à parte de processo de medição, os métodos de medição e detalhamento dessa parte de métricas em si, com a utilização de algumas técnicas nas quais a gente consegue fazer a utilização dessa técnica de medição de software, tá? Que envolvem a parte de análise de dados, que envolve as características de dados quantitativos e até mesmo de dados qualitativos. Mas primeiramente, nós vamos estudar a parte do processo de medição de software, tá? Então, para uma contextualização bem básica, né, da parte do processo de medição, por exemplo, pega essa charge, né, no qual imagine como deve ser a vida de Gilbert e de seu chefe e de seus colegas de trabalho, né? Por que eu falo isso, né? Dentro dessas características, dentro de uma empresa ou dentro de um processo, né? Dentro da parte de desenvolvimento, até mesmo na indústria em si, da parte de software, nós temos que todas as pessoas, que trabalham em uma empresa, elas devem, de desenvolvimento de software, elas devem ter objetivos organizacionais, assim como traçar estratégias e planos nas quais envolvem essas características, né, que a gente tem, né, dentro da parte de características de medição de software, né, ou até mesmo da parte de medição, que envolvem dentro das características organizacionais, né, que dentro da parte de processo, para quem estudou ITIL, da parte de governança de TI em si, eles abordam esses princípios da parte de planejamento e estratégias, né? Que dentro da parte também, dentro da organização, nós temos algo voltado para a parte de processos em si. Que dentro desses processos nós temos alguns objetivos e algumas metas a ser atingidas em si, para a gente conseguir melhorar a parte de qualidade e até mesmo a parte de gerenciamento em si. Dentro da parte de processo, como a gente viu na aula passada, os processos da parte de medição, eles devem ter um processo de software que devem ser seguidos, no qual a gente vai conseguir gerar produtos de trabalho ao longo do ciclo de vida dos projetos, né, nos quais a gente pode aplicar alguma daquelas metodologias da parte do ciclo de vida de projetos, que dentro dessas mesmas características, nós temos a parte de com relação à parte de desenvolvimento, que tem a parte combinando o código executável, até mesmo o que será usado pelo usuário ou cliente de sua empresa, e também os conceitos com relação a tudo de acordo com os objetivos e a parte de suas estratégias nas quais nós vamos aplicar para a parte de desenvolvimento de software em si, certo? Então, dentro dessas características da parte de medição de processo, na parte de software, há uma série de preocupações que envolvem esses conceitos. Por quê? Envolvem os conceitos com relação à parte de pessoas, que você vai ter a parte de executam projetos, né? As pessoas executam projetos. Os projetos são para desenvolver um projeto, utiliza-se de processos, certo? E dos processos, eles geram produtos, tá? Então, e dessas características, pô, mas beleza, professor, mas pá, o que tem a ver, né? Pessoas, projetos, processos, produtos. Mas o que isso envolve, né? Quais são as preocupações que envolvem de cada uma dessas etapas, né? Então, dentro da parte de processos, né? Dentro da parte de pessoas, as pessoas executam, né? E essa execução envolve questões com relação à parte de produtividade, tá? Além da parte de produtividade, né? No qual, tipo, é o desempenho da pessoa, tipo, por exemplo, quantas horas essa pessoa trabalhou para aquele desenvolvimento daquela tarefa, né? Isso tudo a gente consegue gerar métricas, né? Por exemplo, gerar um relatório mensal de quanto aquela pessoa, aquele desenvolvedor produziu, certo? E isso, dentro de algumas empresas, isso é muito importante na hora de você conseguir determinar certos tipos de tarefas ou prioridades com relação às tarefas, né, em si. E isso envolve muita capacidade de produção de cada pessoa, tá? E você consegue gerir isso através de métricas, né? Nos quais a gente consegue ter, a gente tem sistemas que gerenciam e ajudam, né? Contribuem para a gente conseguir tirar métricas desses pontos, né? Da parte de produtividade das pessoas, por exemplo, igual que eu mostrei na aula passada, né? No nosso Redmine, eu consigo visualizar, por exemplo, quantas horas, né, ou quanto tempo cada desenvolvedor gastou dentro do projeto, né? A gente consegue ter cada uma das métricas de acordo com cada mês ou cada um período de tempo em específico, né? Uma data específica em si de cada projeto, né? E a gente consegue ter esses pontos, né, nas quais a gente consegue gerar relatórios, né? Então, dentro desses processos de
medição, nós também envolvemos as questões de projeto, porque dentro do projeto nós temos a parte de medição que envolve algumas preocupações nesse contexto, que envolve a parte de escopo, custo, prazos, restrições, isso tudo envolve a parte de questões da parte de gerenciamento de projetos, né? Que dentro da parte de gerência de projetos nós temos, lembra que a gente estudou dentro dos conceitos básicos, né, na parte de escopo, gerenciamento de risco, gerenciamento de tem a parte de qualidade, nós temos em que envolve a parte de EAP, né, dentro de vários parte de tempo, né, isso tudo são critérios e conceitos nos quais nós vimos dentro da disciplina de gerenciamento de projetos, ok? Dentro da parte de processo, nós temos a parte de processos com relação à parte de agilidade, eficiência e até mesmo utilidades, né, dentro da parte de processo, nos quais a gente vai conseguir também definir métricas e dados quantitativos e até mesmo dados qualitativos para essa parte de processo, para ver se aquele processo que a gente está aplicando está sendo bem executado, se está tendo falhas, né? Isso tudo a gente consegue evidenciar isso através de dados, né, com relação a números, né, em si. E quanto a produtos, né, nós temos características que envolvem, né, na parte de desenvolvimento com relação à parte de funções, se o produto está atendendo às reais necessidades dos clientes e até mesmo características não funcionais dos sistemas, né, do mesmo dos produtos nos quais nós estamos desenvolvendo e entregando para o cliente em si ou as nossas partes interessadas, tá? Então, dentro do processo de medição, nós temos algumas preocupações, que dentro dessas preocupações, elas envolvem características da parte de criar expectativas para o cliente e também entender, tentar satisfazer as expectativas desses clientes atender essas expectativas, no caso, seria atribuir uma alta qualidade como um produto entregue para as pessoas ou para as nossas partes interessadas. Que dentro da parte de qualidade de software, nós temos as partes de processo que envolvem a qualidade de processo, no qual nós temos as questões que envolvem prazos, custos, escopos, restrições, agilidade, eficiência e produtividade das pessoas. E isso tudo envolve questões da parte da qualidade do processo, tá? Porque se você tem um processo bem montado e bem de qualidade, você consegue gerir e buscar, né, e pegar métricas, capturar métricas, né, nas quais você consegue ter essa parte de escopo, restrições, eficiência, prazos, custos, né? Quanto tempo a gente demora para entregar algo para o cliente? Qual que é o nosso planejamento? Qual que é o nosso escopo? Quais são as sprints que nós temos que entregar por semana? Quantas tarefas nós temos que entregar por semana? Isso tudo envolve essa parte de características da parte de qualidade de processo. Já na parte de características com relação à qualidade interna e externa, lembra que nós estudamos nos primeiros dias de aula, essa diferença de qualidade interna e qualidade externa, né, que são referentes à parte de qualidade interna, que envolve a parte de processos, né, que é a parte de desenvolvimento, ou até mesmo utilizar técnicas nas quais a gente consegue medir algo com relação a identificar um problema dentro da nossa equipe, por exemplo. Já a parte externa, né, envolve as características, por exemplo, envolve a qualidade de serviços de terceiros, por exemplo, serviços de servidores, né, isso são serviços de terceiros que envolvem a parte de qualidade externa, né. Quanto, por exemplo, se você paga um servidor da Amazon ou se você tem um servidor interno, né? Isso tem os seus prós e seus contras, né? Que isso envolve dentro dessas características, né? Da parte que você entrega para o seu cliente, né? Quanto à parte de acesso, por exemplo, né? Então, dentro dessas características, nós temos as características não funcionais e as funções, né? Que envolvem as características funcionais, né? Que dentro desses pontos, nós vamos medir a parte de qualidade de uso, né? Dos produtos que nós estamos entregando para os nossos clientes. Que isso são algo que envolve as partes de características, da parte de satisfação das expectativas dos nossos interessados, das partes interessadas, ou até mesmo dos nossos clientes em si, certo? Então, dentro do processo de medição, a gente vai se fazer as seguintes perguntas, né? Como avaliar a satisfação desses diferentes tipos de expectativas? E como avaliar essas diferentes facetas de qualidade? Ou até mesmo, como descobrir se os objetivos organizacionais estão sendo satisfeitos? Como identificar se as características estão sendo eficazes? E, no caso, né, lembra da frase anterior que nós vimos na aula passada, né, do Tom DeMarco, né, que não se pode controlar o que não se pode medir, né? Mas a gente fala assim, pô, mas a gente vem com esse dilema aqui, mas medir o quê? Meu Deus, né? A gente fica perdido, né? Como medir? Como que a gente começa? Qual o pontapé inicial para a gente dar
parte de medição de software em si, ou para a parte de processo de medição em si, né, nas quais a gente vai trabalhar, né, no decorrer da nossa disciplina, na qual vai ser algo mais geral, tá, pessoal? Porque dentro dessa parte de medição de software, vocês têm uma matéria específica para a parte de medição. Aqui a gente vai só recapitular alguns conceitos da parte de medição de software que são aplicados para a qualidade de software, tá bom, pessoal? A gente não vai entrar em muitos detalhes, tá, dentro da parte de medição, porque a medição de software dentro da disciplina da Facom, vocês vão ver mais específico isso dentro da disciplina de medição de software. Tem uma matéria dedicada para isso, tá bom? A gente se pergunta, boa pergunta, né, professor? Boa pergunta, né? Mas bora lá. Então, dentro do processo de medição, a medição, ela envolve descobrir o que? Tipo, a gente vai fazer as seguintes perguntas, né? O que a gente vai descobrir na parte de medição em si? Quais são as necessidades e informações da sua organização? Quais os objetivos de medição que podem ser derivados dessas necessidades? Quais métricas devem ser definidas para atender tais objetivos, né? Isso são algumas perguntas nas quais a gente se faz para tentar descobrir como a gente vai aplicar um processo de medição em si, tá? Então, o processo de medição ele tem vários propósitos, que a gente explicou na aula passada, né? Só para recapitular, que ele envolve coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos a produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais, tá bom? Então, dentro das características de processo de medição, a gente se pergunta, né, o que fazer especificamente para satisfazer tais propósitos, certo? É uma das perguntas, tá? Então, para a gente satisfazer esses propósitos, o objetivo da parte de medição, ela deve estabelecer, deve ser estabelecidos para considerar os objetivos de negócio da sua organização, a parte de considerar as necessidades de informações do processo, da parte gerenciais e até mesmo da parte técnicas, e definir um conjunto de medidas, né, nas quais eu expliquei para vocês, lembra do gráficozinho na comparação das médias de prova, por exemplo, né, você vai ter que definir conjunto de métricas, né, da parte de medidas com o objetivo de você conseguir identificar, definir, priorizar e até mesmo documentar e revisar e atualizar essas necessidades, né, quando necessário, tá? Nem sempre a gente vai aplicar tudo isso numa mesma métrica ou no mesmo conjunto de medidas, tá? Que a gente pode aplicar isso de acordo com a necessidade de cada projeto, tá? Não é algo que é um padrão para vocês utilizarem. Vocês podem utilizar certos pontos, certas características dessas métricas nas quais a gente vai conseguir abstrair, tirar dados, né, que serão úteis para os nossos projetos, tá? Então, dentro desse ponto, a gente conseguir especificar procedimentos de coleta, análise e armazenamento de dados, no qual nós vamos desenvolver um plano de medição, no qual esses planos de medições em si, a gente vai utilizar, e eu vou explicar duas técnicas para vocês, né, que a gente vai ter uma aula somente para essas duas técnicas, que é uma aula voltada para a parte de GQM, que a gente vai explicar dentro dessa aula, e também com relação à parte de medição, utilizando a carta CEP, né, que dentro da carta CEP nós vamos ver os conceitos, né, tipo, que é a carta de controle, né, que e da carta de controle a gente consegue abstrair e analisar dados quantitativos e dados qualitativos. É uma aula que eu vou colocar para vocês por EAD, tá? Uma videoaula, no qual a gente vai ter um exemplo que vocês vão seguir e vão desenvolver o preenchimento de uma tabela já que eu tenho montada para vocês. Vocês vão colocar só os valores e já vou te dar as métricas com relação à parte do desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, para a gente conseguir analisar e armazenar esses dados, né? Coletar, analisar esses dados requisitos, até mesmo por meio de armazenamento e comunicação dos dados e resultados das análises, nos quais a gente vai ter os critérios, né, da parte de observação dos interessados e até mesmo eles são usados para tomada de decisões, né, que às vezes não faz sentido, tá? Muitas das vezes, dependendo do tipo de produto que você está desenvolvendo, até mesmo do processo que você está aplicando dentro da sua organização, na qual você está aplicando isso, né, nessa parte de processo de coleta e armazenamento. Então, dentro da parte de medição, nós temos alguns métodos de medição. Que nos métodos de medições, além de saber o que devemos saber como, né, ou onde encontrar os métodos, né, em si, há duas vertentes bem conhecidas, né, métodos conhecidos dessa parte de medição. Não sei se vocês já ouviram falar do GQM, que é o Goals Question Metrics, né, não sei se vocês já ouviram falar disso, dessa técnica de
de medição, no qual a técnica GQM, ela envolve muitas das vezes a parte de dados quantitativos e também qualitativos, para você conseguir medir um produto de software, um produto ou uma parte de processos em si, no qual vocês vão definir métricas, objetivos e questões, no qual a gente vai trabalhar. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona dentro dessa aula. E também a carta CEP, que é uma técnica também utilizada para você conseguir fazer essas medições em si de processos com relação a tempo e gastos com relação a parte de medição de software, tá? Então, aqui a gente vai estudar, vou dar uma introdução para vocês com relação ao GQM, né? O GQM é uma técnica, um método chamado método hierárquico conceitual, da qual nós temos os goals, questions, metrics. Goals são os objetivos, questions são as questões de pesquisa em si, as questões nas quais vocês estão buscando, e as métricas, né, que envolvem essas características da parte de análise quantitativa e qualitativa dos dados para você conseguir medir e avaliar um produto. Então, ele é um método hierárquico no qual ele possui 3 níveis, né, com relação ao nível conceitual, operacional e quantitativo, como eu falei anteriormente. Então, nós temos os goals, que são os objetivos, né, no qual podem ter vários objetivos em si. Então, tipo, nós temos N objetivos, e dentro de cada objetivo nós vamos definir questões, que são as questions, né, que são a parte de questões de pesquisa. Então, cada objetivo vai ter uma ou mais questões de questões a serem relacionadas a esses objetivos. E cada questão dessa, nós vamos ter métricas nas quais nós vamos avaliar essas questões através de métricas, tá? Então, essa é um método bem hierárquico no qual a gente consegue medir esses dados, né, na parte de qualidade de produto. Então, o processo da parte do GQM, né, envolve primeiramente o planejamento, né, que nós vamos ter o plano de projeto em si, que dentro do plano de projeto nós vamos definir a parte de objetivos, as questões e métricas, né, nos quais a gente vai ter cada tópico desse, né, a gente vai ter cada da definição desses objetivos, questões e métricas. Nós vamos definir esses parâmetros nos quais a gente vai utilizar dentro da nossa parte de pesquisa. E dentro da parte da definição, nós vamos ter a coleta de dados em si. Isso pode ser através de planejamentos, utilizando estudo de casos, né? Ou até mesmo com pesquisas, né? Em si, você vai aplicar um questionário ou uma avaliação com uma turma, um grupo específico de desenvolvedores, por exemplo, né? Isso tudo também envolve essa parte de coleta de dados, nos quais a gente vai ter dados quantitativos, tá? Nos quais nós vamos pegar esses dados quantitativos e depois nós vamos avaliar eles e nós vamos fazer a análise interpretativa de cada uma dessas métricas, questões e objetivos desses respondentes, né? Com relação à coleta de dados do seu plano de pesquisa, do seu plano de projeto, tá? Então, um exemplo, né, do GQM, né, para alguns exemplos, né, em si, nós temos os objetivos, que você vai definir o propósito, as questões de objetivo e os pontos de vista, no qual o propósito é melhorar, né, a agilidade do processo de solicitações de mudança, e o ponto de vista é com relação ao ponto de vista do gerente. São pessoas específicas, você vai definir objetivos específicos para cada um dos pontos, tá? Esse aqui eu vou tratar mais pra frente num exemplo de estudo de casos. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo do meu mestrado. Do meu mestrado, eu apliquei um GQM para dois tipos de perspectivas, para desenvolvedores e para usuários com baixa visão, por exemplo, né? Então, eu apliquei 2 métodos GQM, nas quais eu defini questões, objetivos, questões e métricas, tá? Eu utilizei o GQM, que eu fiz um planejamento para um roteiro de estudo de caso, para a parte de avaliação com desenvolvedores, e uma avaliação com pessoas com deficiência visual, no caso, baixa visão, tá? No qual eu utilizei essa técnica GQM, tá? Eu vou trazer esse estudo de caso para vocês, que é algo bem legal, tá? Aplicar e mostrar para vocês como isso funciona na prática, tá? Dentro do processo da parte de engenharia de software, tá? E isso não foi para desenvolvimento de um software, mas foi para desenvolvimento de um trabalho de mestrado, no qual envolve características da parte de pesquisa, tá? Então, dentro do GQM, nós vamos definir os objetivos, as questões, né, no qual a questão 1 é qual é a velocidade atual do processamento de solicitações de mudança, né? A métrica e as métricas para esse objetivo, né, envolvem M1, que é o ciclo de vida médio,
a parte do desvio padrão e a porcentagem de casos acima do limite superior, tá? Que é o que foi considerado como as métricas para essas questões, tá? Algum outro exemplo, né? Outros objetivos, que é melhorar a agilidade da parte de processo de solicitação de mudança, do ponto de vista do gerente de projeto, no qual nós temos a questão 2, que é o processo documentado de processamento de solicitações de mudança é realmente executado, né? Que envolve algumas métricas, que é a métrica 4 e a métrica 5. O ponto de pontuação subjetiva do gerente de projetos e a porcentagem de execução identificadas durante a revisão, tá, do seu projeto. E isso tudo, tá, dentro dessas características, a gente vai utilizar também, se não me engano, o MPSBR utiliza-se de alguns conceitos dessa parte de métricas, tá, de utilização de alguns conceitos da parte do GQM, porque você tem os objetivos, os propósitos, nas quais vocês vão ter que atender para conseguir atingir aquele nível de maturidade, tá, que envolve a parte do processo, no qual você tem alguns critérios, né, de aceitação, e alguns critérios que você vai conseguir validar esses pontos para você conseguir validar as suas métricas para você estar atendendo, né? Aqui é o mesmo exemplo, né? Você tem a outra questão 3, nas quais você tem o seu desafio, né? O mesmo ponto de vista do gerente de projetos, no qual o desafio é entre o tempo de processamento de solicitações de mudança estimado e o real, no qual nós temos as métricas 6 e 7 que vão atender essas questões, né? E assim por diante, né? Então, dentro dessas métricas, né, nós vamos conseguir fazer a análise detalhada dessas métricas, né? No qual nós temos o detalhamento das métricas, no qual o detalhamento dessas métricas envolve a parte de planejamento e o bom entendimento dessas métricas com relação à parte de análise, tá? Que dentro de cada uma desse detalhamento de métrica, nós vamos ter os itens a se descrever com relação ao ponto de vista, ao público-alvo no qual vocês querem pesquisar, ou vocês querem aplicar essa metodologia, a parte de procedimentos de coletas, por exemplo, quem, quando, onde, como e o armazenamento dessas métricas, a parte de procedimento com relação à parte de análise e definição de metas, né, em si, a parte de comunicação e apresentação desse roteiro, tá? Então, dentro da próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês um estudo de casos com relação, por exemplo, ao meu trabalho de mestrado e também uma videoaula com relação à carta de controle, tá? Que é o CEP, tá? Que eu vou passar para vocês um exemplo que também envolve essas características da parte de medição de software. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso a aula de hoje.